Olá, queridos. Muito bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Mais um domingo que estamos aqui. Estamos reunidos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Deus, nosso Senhor, que mais uma vez tem nos concedido este presente, esta dádiva da vida. Estamos aqui com mais esta missão de trazer mais um ensino, mais um estudo desse livro que é sobre o livro de Jeremias. E como foi iniciado no domingo passado, hoje nós temos um tema especial, como todos, né? Que vai falar sobre o Sermão do Templo. Você que está acompanhando aqui conosco, deixa eu ver aqui no cantinho, lá em cima, lá em cima, veja lá, o nosso ajudante aqui, o nosso amiguinho, o Ebidinho, já está aqui conosco também, nos trazendo da sua presença conosco, nos dando da sua participação. E queremos agradecer a sua participação, para você que já está aí conosco, já deu o seu alô. Vamos ver aqui quem é que já está aqui conosco, né, para a gente poder saudar. Certamente, como sempre, irmão Juarez, saudação para você, meu irmão. Deus abençoe a você e sua família, aos nossos irmãos que ainda vão entrar. Olha, enquanto nós estamos aqui, não se esqueça, tá? Vai logo compartilhando aí, coloque lá no grupo da família, no grupo dos amigos, dos colegas de trabalho. Deixa Deus te usar, vamos divulgar esse estudo, porque esse estudo tem muito a ensinar sobre a vida cristã, dentro da igreja e fora da igreja. E o livro de Jeremias tem um assunto muito centrado nessa questão da doutrina eclesiástica, as questões do povo e a igreja, né? Todas essas questões nós estamos tratando aqui dentro desse livro, que é muito importante para nós. Antes de continuarmos, queridos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu não sei se é impressão minha, se alguém puder comentar aí, deixar nos comentários, se está tudo bem com a transmissão, a parte do áudio, se a imagem está boa, que eu estou vendo aqui que está meio que travando. Não sei se é a internet que está oscilando por aqui, mas deixa aí o seu comentário, tá? Nos ajude aí na transmissão também. Olha, já entrou aqui a pastora Deusimar, pastora, saudação da paz de Cristo. Deus abençoe a você e sua família. Não se esqueça de compartilhar. Vamos dividir, né? Compartilhar esta aula com todos aqueles que precisam saber mais do Senhor. Oremos. E aproveita, cadê o pessoal do fundão? Já está por aí, já pegaram o cafezinho? Olha, vamos lá. Se organize aí no sofá, na sua mesa, onde quer que você esteja, amém? Oremos ao Senhor. Deus Santo, Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Pai. Tu és o Senhor, Tu és o Deus Eterno. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és a glória, Tu és, Senhor, magnânimo, Senhor. Tu és o excelso, Pai. Tu és tudo, Senhor. Tu és o Deus onipotente e onipresente, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque estamos aqui reunidos mais uma vez ante a Tua presença, Senhor, para trazer, Pai, mais um estudo especial para os nossos irmãos que estão aí, Senhor, acompanhando essa transmissão. Pai, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão conosco, seja ao vivo, Senhor, e seja aqueles que estão assistindo, Senhor, depois desta aula, Pai. Deus amado, Deus santo, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Que a ministração desta aula, Senhor, possa ir, Senhor, para o mais distante rincão desse país, quiçá, Senhor, para o mundo todo. Porque hoje nós temos esta facilidade, Senhor, desse instrumento que é a internet, Pai, de poder levar este ensino, este estudo, Senhor, para muitos, Senhor. E assim, Deus, a glória do Senhor será manifestada, porque nós cremos, Pai, que tudo nós podemos em Ti, porque Tu és o Senhor, Tu és tudo para nós. Obrigado, Pai. Abençoa esta aula e abençoa, Senhor, aqueles que estão conosco assistindo, Deus. Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, Pai, que nós te oramos
E nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, queridos? Está tudo bem aí? Então, irmão Jorez, obrigado pelo retorno. Pastora, tudo certo então, né? Então, vamos continuar aqui. Queremos agradecer essa transmissão, esta oportunidade aos nossos pastores, ao pastor presidente, pastor Iaci Pelaz, uma saudação especial para ele, aos nossos vice-presidentes, pastor Miguel Andrade, pastor Rodrigo, pastor Orley, apóstolo Orley, né? Uma saudação especial, é claro, ao nosso coordenador geral, pastor Gidielso Oliveira, que está ministrando em algum lugar da cidade, porque ele tem recebido convite para ministrar também nas nossas congregações, nos nossos templos. Então, Deus abençoe a todos. Queridos, vamos pedir aqui um louvor, para a gente poder se sentir bem à vontade. Nesse intervalo, se você estiver ouvindo este louvor, acompanhe, cante, pegue sua harpa, prepare a sua Bíblia, o seu livro, a sua revista e medite na letra desse hino. Nesse intervalo, se você puder, não deixe de compartilhar. Amém? Vamos louvar o Senhor com este hino especial, que é o hino de número 400. Abra aí na sua Bíblia, o hino de número 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruta a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Estamos de volta. Depois deste louvor abençoado, queremos aqui saudar nossos irmãos que estão chegando. Uma saudação especial para a pastora Lázara Dark, a nossa irmã Eucilene. Amém? Que Deus abençoe vossas vidas, vossas famílias, vossos ministérios. Que Deus, o Senhor, seja cada vez mais fecundo nas promessas que o Senhor tem feito a cada um de vocês. Queridos, vamos ver aqui o que é que nós temos hoje, né? Na aula que está preparado para esse estudo de hoje. Vou abrir aqui o slide. Amém. Pronto. Ok. O nosso estudo de hoje vai falar sobre
A lição 2, no livro de Jeremias, dos capítulos 7 até o capítulo 10, onde o tema dessa lição diz: o sermão do templo. O textuário diz: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Jeremias, capítulo 7, versículo 2. A verdade prática nos diz: a fé verdadeira se revela na obediência a Deus e não em rituais vazios. Guarde bem essa palavra, irmãos. Ela é a chave para esse estudo de hoje. Algo muito especial, uma mensagem poderosa nesse estudo que vai surgir a partir desse texto. A nossa leitura bíblica, se você puder, acompanhe aí na sua Bíblia, pegue sua Bíblia, abra o livro de Jeremias, no capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 20, onde a leitura começa assim. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrai por esta porta, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não, não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada se aproveitam. Porventura furtareis, e matareis, e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas estas abominações? É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos,
e não respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E lançar-vos-ei de diante de minha face, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele um clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a si mesmos, para confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará, e não se apagará. Queridos, Jeremias, quando foi levantado como profeta, Deus só falou dizer assim para ele: Jeremias, lá na frente tu vai entender uma expressão que não é de agora, é lá do futuro, de hoje, que diz assim: comigo ou é 8 ou é 80. A gente usa uma outra expressão. Comigo é assim, é no Vera, como te fala aqui no norte, né? O que o Senhor estava dizendo a Jeremias é que o trabalho dele não seria fácil. Então, quando ele levantou aquele profeta, aquele homem, aquele servo, Deus estava levantando praticamente uma muralha. Se nós pudéssemos ilustrar, o contexto de Jeremias naquele período, naquele tempo que ele estava lá, aquilo que o povo estava fazendo, se nós pudéssemos ilustrar a imagem do que o povo estava fazendo e o que Deus estava fazendo através de Jeremias, nós podemos imaginar, nos dias de hoje, aquela mãe, na imagem nortista nossa aqui, né? Aquela mãe segurando na mão direita a famosa havaiana, colocando a mão na cintura, olhando para o filho, sabendo o que ele tem feito na rua, com os coleguinhas lá, aplicando bola, na escola, né? O comportamento dele que não está sendo agradável. A gente imagina aquela mãe segurando aquela havaiana e com aquela vontade de estufar bem no lombo do pequenozinho. A gente pode imaginar essa imagem, Jeremias sendo usado como uma havaiana.
Deus segurando Jeremias, olhando para o povo e dizendo para aquele povo: é assim que vocês estão se comportando no lugar que eu preparei, que eu dei para vocês lá no passado. Eu me esforcei, levantei um cidadão, meu servo Moisés, ergui a pessoa lá, libertei vocês, fiz os milagres, levei para o deserto, levei para o deserto, lá vocês foram ensinados, entreguei a minha lei, fiz uma promessa de uma terra abençoadíssima, ergui outras pessoas, construí esta casa, coloquei nesta casa o meu nome, para que eu pudesse estar com vocês, e vocês me fazem isso? Quer dizer que eu produzo a casa aqui, aí vocês começam a ver que está muito fácil. Ah, é só ir lá no templo, oferece lá e vida que segue. Quer dizer que a intimidade, a conexão, que não é igual essa da internet que está falhando aqui, que eu estou observando, mas enfim, tudo bem, deixa para lá. Mas o importante é que você está acompanhando, está aqui conosco. Não esquece de compartilhar. Deixa eu ver, tem mais alguém que entrou? Não, não tem. Bom, vai chegar mais gente. Olha, tudo isso Deus fez. E aí o povo viu que estava muito fácil. Diz um texto que nós lemos na internet que diz assim. Deixa eu ver se eu ainda me lembro. Tempos difíceis geram homens fortes. Tempos fáceis geram homens fracos. Tem algo a mais aí, mas os dois pontos é exatamente isso. Quando o povo estava vivendo na dificuldade, lá atrás, nas lutas, vamos conquistar. O Senhor vai nos ajudar. O Senhor é Deus de guerra. O Senhor é nossa bandeira. Rapaz, é uma confiança plena, uma intimidade. A gente começa a fazer um paralelo, né, com a vida hoje. Enquanto está na dificuldade, é oração do meio-dia, é oração de tarde, é vigília à noite, é nos cultos de domingo, é reunião nas famílias. Aonde tiver um espaço, estou lá, estou orando, estou buscando e estou dando glória. Aí o povo foi abençoado e hoje tem uma casa bonita, linda, um templo. Vamos erguer, vamos fazer. Olha que coisa linda. Mas chegou o tempo que o povo começou a se acomodar. E começou a fazer umas coisas meio estranhas, né? E Deus começou a meio que perceber alguma coisa ali. Opa! Alguns já começaram a se sentir meio fraquinho, começaram a ver que o vizinho era abençoado, porque na casa dele, bem na frente, tinha lá aquela estátua gigantesca. Os seus jardins tinham aqueles gnomos, aqueles duendes, estava lá no jardim. Olha,
Tem até a imagem daquele personagem, que eu não vou dizer o nome, mas ele é barrigudo, careca. E para quem conhece esse personagem de uma religião aí, tá lá. Olha, também tem aquele ali. Ah, é uma estátua. Uma das leis principais e primordiais que o Senhor entregou para o seu povo é que nós não devemos tomar em adoração nenhum Deus que seja feito pelas mãos, seja de barro, seja de ferro, seja de qualquer coisa que seja. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Dentro desse contexto de Jeremias, Deus, quando começou a aparecer, a se mostrar para a humanidade, ele não falou para os seus servos ou para os seus escolhidos através de uma imagem. Porque o homem enganoso, aquele que não conhece o Deus verdadeiro, ele busca numa imagem. Ele busca numa imagem, ele prefere ver para ele entender que ali ele tem alguém falando com ele. Mas a fé que nós temos, ela está muito além do que aquilo que nós temos aqui. Eu falo aqui, eu falo do mundo material. Veja, o nosso Deus, o nosso Senhor, o lugar que ele vive é um lugar que o apóstolo João disse que nem olhos, nem ouvidos, nada se achega ao coração, a nossa alma, ao nosso espírito, nada é capaz de compreender o lugar onde o nosso Deus está. Como nós não temos acesso, ele chega conosco e diz: olha, eu sou eu, como ele disse para Moisés lá, eu sou o que sou, eu sou o eu sou. Eu sou. Ele está dizendo, olha, eu sou Deus que falo contigo. Mas não é que ele resolveu aparecer, no contexto de Moisés, ele resolveu aparecer naquele arbusto. Ah, o Deus que eu conheci é o Deus do arbusto, é o Deus botânico, porque ele apareceu em cima de uma árvore. Não, não é isso, queridos. É que ele precisava de um instrumento para aparecer. Mas em nenhum momento você viu uma imagem de um Deus. Não, tinha fogo. Ali. Mas ele falou com aquelas pessoas. Com Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus. Mas Abraão não viu a forma de Deus. Muitos outros, Jacó, Isaac, os nossos pais da fé, né? Todos aqueles que tiveram encontro com Deus, ouviram a voz do Senhor. E em nenhum momento o Senhor se apresentou em forma de uma estátua, de uma imagem que dissesse, olha, eu sou Deus dessa forma, a minha forma é essa. Não, ele não fez isso. E essa é uma regra que nós carregamos. Nós cremos tão somente na palavra do Senhor.
o nosso propósito, o nosso ideal de vida, primeiramente é compreender que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam. É a confirmação daquilo que a gente não vê. Isso é fé. Então, como é que eu vou dizer para as pessoas, como é que eu vou testemunhar para as pessoas, se o principal eu não estou ensinando? Que Deus, o Senhor, hoje, Ele está na palavra. A sua palavra, ela é o nosso caminho de vida. Se nós sairmos fora disso, a gente está perdido. Aí o povo, nós vamos entrar aqui, nosso slide, deixa eu ver aqui. Ok, vamos ver aqui. Então, dentro desse contexto de Jeremias, Deus chegou com o povo, usou Jeremias e começou a dizer para eles: gente, tem uma mensagem do papai. Olha, não está legal. Ele está ele tá, ele tá meio enjoado, sabe? Estou usando a linguagem nossa aqui para te entender esse contexto. Aí é o seguinte, olha, a gente precisa reorganizar. A gente precisa reorganizar. Queridos, está chovendo, olha. Se estiver chovendo aí na sua casa, dê glória a Deus. Amém? Jeremias chegou lá, né? Papai do céu foi lá com Jeremias e disse assim: Jeremias, ai meu filho, me ajude, olha, não sei não. O povo aí tá que tá. Quem foi, paizinho? Não. Leva lá essa mensagem, diz lá para eles que o negócio não vai. Não tá legal, não tá legal. Isso que foi, senhora. Então, parecendo até bolo. Vai vizinhança errada ali. Já pensou? O Senhor, que é uma pessoa, ele é uma pessoa, como se fosse nós. Como se fosse nós. Tem sentimentos. Poxa, o Papai do Céu fez tanto por nós, né? Nos livrou, nos abençoou, construiu um terreno bonito para nós, preparou tudo, né? Ergueu templos, um lugar para ele estar junto. E de repente o povo começa a se enfraquecer espiritualmente, dizendo: você vai lá no templo, oferece lá, é tudo bem. Só que chega um intervalo, o Pai do Céu começa a perceber que não é só questão deles começar a olhar para outros deuses. A questão não é essa. Gente, nos dias de hoje, nós pregamos a palavra do Senhor e nós ensinamos que nós somos, que nós temos o poder de escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio, poder de escolha. Nós somos colocados, quando conhecemos a palavra do Senhor, somos colocados em uma questão onde nós entendemos apenas um único caminho. Mas este único caminho, se alguém começar a se enfraquecer, ele vai olhar para o lado
E ele vai ter um segundo caminho, e é aqui que está o perigo. O nosso Deus, nosso Senhor, que é Pai, ele é tão cuidadoso que se o pai que anda com o filho na rua, passa carro, passa bicicleta, e o filho quer andar largado, solto, solto da mão do pai e acha que pode andar sozinho, e o pai puxando para o lado, conduzindo, e aí alguém quer ir solto na rua, quer ir solto na calçada, né? Quer ir solto, achar que sabe o caminho, e, no entanto, o pai puxa, né? O pai puxa em segurança o filho. Então, quando Deus vê o seu povo, não é que ele esteja achando ruim, não, gente, pelo contrário. É que o Senhor está cuidando do seu povo. Deus deu a eles uma promessa que ainda iria se cumprir. Na plenitude dos tempos. Até que chegasse lá, Deus estava, olha, para você que acompanhou a lição passada, qual foi a visão que Deus deu a Jeremias para falar ao povo? A visão da amendoeira. E o que é que o próprio Deus disse, interpretando a visão da amendoeira para Jeremias? O significado da amendoeira é que Deus vela pela sua palavra. Se Deus vela pela sua palavra, é porque o Senhor estava cuidando do povo, para o povo não se desviar, porque Deus estava em preparação para aquele povo, para quando chegar a plenitude dos tempos, onde o seu filho viria conosco, nos traria sua palavra e reataria a nova aliança. Lembra? Toda a história da humanidade, ela começa lá atrás, com aquele casal que nós já sabemos. Deus, o Senhor, está conduzindo o povo nos tempos para a chegada do seu filho. Porque seria no seu filho que ele iria reatar, renovar a nova aliança. Então Deus estava cuidando daquele povo. Ai, não sei se eu ainda quero. Ai, não sei. Pode ser, não, meu filho. Tem que caminhar, bora caminhar, porque senão a gente não vai chegar lá na promessa. Lembra que eu tenho uma promessa com vocês? Então. E foi aí que eles começaram, então, a se aperceber de algo que estava desnorteando a sua vida. Eles estavam tão enfraquecidos que a única coisa que ainda estava restando como uma forma de confiança era o lugar do templo. É igual quando nós confiamos somente em alguém, e esse alguém, quando está longe, parece que te perde as forças. Ah, o fulano não está aqui. Ah, esse cara não está aqui. Ah, eu não tenho força, eu não consigo. Você consegue imaginar também a criança que tem o seu brinquedo favorito, vamos dizer, um ursinho de pelúcia, e a criança só dorme se tiver
aquele ursinho de pelúcia. Se for outro, ele não consegue dormir. É aqui que mora o perigo. É aqui que lá atrás Deus estava dizendo para nós: gente, não façam, não façam escultura de deuses, porque vocês vão deixar de acreditar na minha palavra, naquilo que eu falei, que vocês estão guardando no coração, que vocês vão deixar de ter essa conexão comigo e vão simplesmente confiar em algo que é da terra, que é passageiro. E eu não quero isso para vocês. Eu quero conexão, olha, comunhão. Eu e você. É eu e você. E o povo estava enfraquecido e a única coisa que eles achavam que tinha esperança, confiança, como está agora aqui no primeiro tópico, do tópico primeiro, que diz a falsa segurança do templo. Acompanhe aí conosco a partir do capítulo 7, os versículos de 1 a 15. Nesse primeiro tópico diz assim: o engano de confiar no templo. No templo. Olha, queridos. Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. A sua vida hoje ela é baseada tão simplesmente na palavra do Senhor. Nada do que você faça fora disso vai te manter firme. E isso não vai te conduzir a uma vida conectiva com o Criador, com o Senhor. O Espírito Santo, ele age em nós, ele está conosco, mas ele se afasta de nós quando nós fazemos aquilo que desagrada a ele. Nós aprendemos e nós sabemos que ele é uma pessoa que está conosco. O Senhor subiu aos céus, antes dele ir, ele disse assim: olha, gente, eu estou indo ali, mas ó, relaxa, tá? Eu já convoquei alguém que vai estar aqui. É do mesmo jeitinho. É do mesmo jeito. Só que eu vou estar lá e ele vai estar aqui. Mas é a mesma coisa. Vou cuidar de vocês. Não se preocupe, vocês não vão estar órfãos. E ele está aqui conosco. Mas ser humano é cabeçudinho. E aí, eles passaram a confiar no templo. E achava que, por estar no templo, né, participando lá das reuniões, ofertando, meu dízimo é maior, igual a parábola do publicano e o fariseu. O fariseu orava, igual orava o pessoal dentro do templo. O engano de confiar no templo. Olha, o fariseu, dentro desse contexto, desse primeiro tópico aqui, desse primeiro subtópico, do primeiro tópico, o fariseu orava exatamente como o povo orava lá. Ah, Deus, eu te sirvo há tantos anos, eu dou a oferta, o dízimo, eu ajudo as pessoas, eu ajudo as pessoas. E falava alto, todo mundo ouvia e dizia: nossa, aquele homem é bom. Mas o verdadeiro servo de Deus, que dentro do templo, tendo a conexão com o Senhor, no caso da parábola do publicano, ele simplesmente ocultava-se. Ele saía da religiosidade. Ele saía da falsidade. Ele saía do engano
da aparência do fariseu. Porque eu sou muito crente. Porque eu sou muito cristão. Porque eu sou. E publicano, Senhor, eu não sou nada, Senhor. Quem sou eu, Senhor? Tu és tudo, tu és o Senhor. É somente em ti que eu confio. Olha, gente, publicano. Ocultou-se de toda a religiosidade. A única coisa que ele queria era estar na presença do Senhor. Mas, no engano de confiar no templo, estava massacrando o povo. E sabe culpa de quem? Pois é. Pois é. Mais uma vez. Exatamente. A culpa sabe de quem? Do sacerdote. Lembra no tempo de Jesus? Jesus estava com os discípulos no meio lá dos trigos e foram mais uma vez ter um embate com Jesus e ele dizia: Jesus, os teus discípulos não lavam a mão antes de comer? Jesus olhava e dizia: gente, se não está na palavra, o que é fora disso é só costume e tradição. Isso não é lei. Mas, no contexto de Jeremias, os sacerdotes estavam colocando coisas além da palavra. Os sacerdotes começaram a ver as riquezas através do povo e começaram a utilizar de artimanhas, de estratégia para angariar recursos para si. A gente faz as pesquisas, lê as histórias, e está lá registrado. Olha, se você der tanto, você vai ser abençoado tanto. Se você der tanto, você vai ser mais abençoado. Ai, sacerdote, eu pequei. Não, tranquilo. Paga aí tanto coisa que a gente resolve. Vai ser perdoado. Tu diz, sacerdote? Rapaz, estou falando. Tá bom, sacerdote. O sacerdote foi lá. E deixaram de confiar no Senhor para estar no templo. E quando chegaram no templo, como está agora aqui no subtópico 2, olha o que foi que aconteceu, gente. Gente, no capítulo 7, versículo 11, diz assim: será, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, a casa do Senhor, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Queridos, a casa do Senhor é a casa do Senhor. A casa do Senhor é um lugar de comunhão. Comunhão. Comunhão com o Senhor. O homem e Deus. A casa do Senhor tem uma liturgia de conexão com o Criador. O Pai se alegra quando nós vamos à sua casa para o adorar. Mas no período de Jeremias,
com aquela cidadela ali, portentosa, exuberante, como dizem os franceses, exuberante, eles começaram a se perder ali, porque existe uma diferença do período, daquele intervalo do templo de Jeremias, diferente do templo simples lá de Moisés, é que no templo da tenda do tabernáculo, a diferença da tenda do tabernáculo para o templo pomposo, portentoso, já da nova cidadela, Jerusalém, ou Judá, na tenda existia uma cerca que protegia o tabernáculo. Só quem estava dentro era os sacerdotes, que recebiam na porta. Na porta. Não ia muito longe, não. Era bem ali, só na beirinha ali, tá, olha, aqui está ótimo. E os sacerdotes pegavam as ofertas e iam para lá, ofereciam. Mas no caso daquele templo, o espaço era muito amplo. E aí entrou um barraqueirozinho, montou ali a sua barraquinha de sanduíche. Aí o outro empreendedor, precisando pagar umas continhas extras, olhou e disse, opa, se o fulano está bem ali, vou colocar minha barraquinha também. Preciso de recurso, né? Porque todo mês chega o boleto. Montou a barraquinha dele. O outro empreendedor disse, rapaz, está liberado, é? Pronto. Virou praticamente uma feirinha dentro do templo, no espaço onde o público deveria estar adorando, passou a ser um comércio. Um comércio, queridos. Comércio. Comércio. Dentro do templo. Já pensou? Você consegue imaginar como se fosse hoje? Uma congregação, um templo, aonde lá dentro, na hora do culto, vamos imaginar aqui, tá, irmãos? Eu vou ser bem suave. Alguém chegando, todo culto, levando lá a sua cestinha de bombons. A pessoa está lá adorando, de repente, olha, você não quer comprar aqui para ajudar? Estou precisando. E pagar umas continhas. A pessoa está lá adorando, de repente, olha assim, não, irmão, obrigado, obrigado, obrigado. Isso tira a concentração, queridos, tira o foco do lugar. Começa a manchar a liturgia do lugar. O próprio Deus falando. A minha casa, que se chama pelo meu nome, está servindo de um lugar para empreendedores? Não, não pode ser. Não pode ser. Ai, ai. Jeremias. Vou te usar mais uma vez. Vai lá e fala para esse povo que eu não estou gostando é mesmo. E de repente, Jeremias, neste terceiro subtópico, ainda do primeiro tópico, fala sobre a intercessão inútil de Jeremias, capítulo 7, versículo 16, onde diz assim, tu, pois, não, não, ei,
não ores por este povo, nem levante por ele um clamor ou uma oração, nem me importune. Olha, não estou nem aí para ti, nem adianta. Eu não vou te ouvir. Queridos, aí Moisés subiu para o monte para fazer um doutorado com o próprio Deus lá no topo lá da montanha. Depois do doutorado, pegou o diploma, desceu. No que ele desceu, foi que ele viu. Rapaz, queridos, eu vou pedir uma licencinha aqui rapidinho e já retorno. É coisa rápida, tá? É rapidinho. Estamos de volta. Estamos em casa, está chovendo. Olha, fiquem atento aí, viu? Você que mora em área baixa, segura aí as panelas que a chuva está forte. Então, queridos, o Papai do Céu olhou para Jeremias, né? No caso, eu estou contando a parte do Moisés. Aí o Moisés resolveu interceder por aquele povo. Sim, gente, eu fui ali fazer um doutorado rapidinho, não custa muito não. Ó, tô até aqui com diploma. Mas vocês fizeram isso daí? Não acredito. Olha, Moisés ficou tão irritado que ele pegou o diploma e vap, rasgou. Aquele diploma estava exatamente o que o povo não deveria fazer. Sabe o que foi que ele fez? Ele voltou lá e pediu a segunda via. Para o povo aprender. Que na segunda ele já chegou para ensinar, para falar. Disse, olha, não faça mais isso. Porque pode ser que eu peça lá para interceder, mas o Pai do Céu lá ele fica chateado com vocês. Que a gente está aqui, passou o que passou, ele nos livrou, nos abençoou, e vocês fazem isso com ele? Não, não pode ser. Aí, no caso dessa palavra aqui, Jeremias, sendo profeta e ele entendendo a sua posição, ele poderia dizer assim: olha, gente, vocês estão fazendo coisa errada, mas relaxa que eu vou orar ali para o Papai do Céu para perdoar vocês. Mas, infelizmente, o próprio Deus já havia cortado as asinhas dele. Queridos, uma coisa que a gente aprende aqui, né? Nós aprendemos na palavra do Senhor que ao homem é dado uma infinidade de oportunidades para o homem se arrepender dos seus erros, das suas falhas, dos crimes, das ilegalidades. E chega um tempo que não tem jeito. Como se usa a expressão, a gente larga de mão. A gente entrega a pessoa à vida. Vai e faz como tu quiser. Diz o Senhor que, na sua palavra, que o servo que faz besteira, a gente está avisando, a pessoa não se ajeita, não corrobora para o seu bem-estar espiritual,
Mas ele insiste em achar que a vida do mundo é melhor que a vida com Deus. E que essa pessoa, tão simplesmente, compreende que, a gente pode usar essa palavra, né? De que Deus não existe. Na vida dele. Na vida dele. E é aí que Deus nos ensina que nós devemos tornar esta pessoa um anátema. Né? Uma pessoa que se despe. O próprio Pai, o Criador. Mas isso é triste. Isso é muito triste. Porque nós não queremos que ninguém se perca. Porque nós que somos conhecedores da palavra, sabemos o caminho que isso leva. E é uma coisa que a gente não quer para ninguém. Porque a nossa missão, nosso propósito é de levar salvação a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Independente de qualquer condição. Porque tudo que Deus quer, o Senhor quer, é que seus filhos se voltem para Ele. E Jeremias resolveu interceder por aquele povo, mas o próprio Deus disse: não, 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 não. Relaxe, eles vão pagar o pato. Você vai entender depois. E nesse segundo tópico, vai falar sobre o lamento do profeta e a glória do homem. Acompanhe aí na sua Bíblia, capítulo 8 e 9. Os capítulos 8 e 9 de Jeremias expressam o profundo lamento do profeta diante da rebeldia e da destruição iminente de Judá. Ele usa metáforas marcantes para ilustrar a condição espiritual de Judá, como a colheita perdida e a doença sem cura. Também destaca que a glória legítima do homem é. Apareceu o negócio aqui. É conhecer e obedecer ao Senhor. Olha, irmãos, nesse segundo tópico aqui, o profeta usa a imagem de algo que é bem oportunista a esse contexto. Nesse primeiro subtópico, do segundo tópico, o título diz assim: passou a cega, findou o verão. Traduzindo, passou a colheita acabou. E lá vem o verão. Esta declaração simboliza a perda de todas as oportunidades de salvação. A colheita e o verão representavam períodos de bênçãos e provisão, tempos em que se esperava o cumprimento das promessas de Deus. No entanto, o povo de Judá desperdiçou esses momentos e agora enfrentava o juízo enquanto avançava cegamente para sua própria destruição. Destruição. Queridos, nós estamos ainda no tempo da colheita. Estamos no tempo da colheita. Ainda estamos anunciando. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Ainda estamos no tempo da colheita.
Ainda há oportunidade. Ainda há vaga. Ainda tem lugar. Ainda tem lugar. Ainda há oportunidade. Ei, te desperta. O tempo é agora. Não espera para amanhã. Você dobra a esquina. Nós não sabemos o dia de amanhã. Jeremias tentou interceder pelo povo para que ele pudesse parar com aquilo. Mas o próprio Deus já havia profetizado que toda a nação passaria um período, que não é pouco, mas um período, que eles iam aprender pela mão de outro povo que o que estavam, o que eles estavam fazendo não estava bom, estava degradante. Então Deus resolveu dar um silêncio. Não, deixa para lá, não, relaxa. Passou a colheita, acabou o verão, enfim, acabou as bênçãos. Deixa eu partir. Nesse outro subtópico, olha como Deus está. Nem bálsamo há em Gileade. Acaso não há bálsamo em Gileade ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Isso está no capítulo 8, versículo 22. Olha, queridos, olha a sinceridade, a verdade e a dureza do próprio Deus. Ele disse para Jeremias: não intercede, deixa para lá, deixa eles, eles vão ver. Mas o Senhor disse: não, está tranquilo, só observa. O bálsamo de Gileade, queridos, era um remédio valioso e conhecido por suas propriedades curativas, simbolizando a cura. A cura que Deus poderia oferecer ao seu povo. No entanto, apesar da existência do remédio, a doença de Judá permanecia sem cura. Ou seja, era um remédio que Deus poderia dar ao seu povo, remediá-lo, perdoar. Mas o próprio Deus havia dito: não, nem, nem um remedinho eu vou dar para eles. Muito pelo contrário, eu quero que eles sintam, para que eles saibam que a glória que eu tenho para eles é que eles me conheçam, que eles vivam comigo, que eles estejam comigo. E já que eles não querem isso, nem remedinho eu vou dar para eles. Porque tudo que eu quero, olha, neste terceiro subtópico, tudo que eu quero é que o homem se glorie, mas não no seu ser. Ah, eu sou, não é isso. Olha Jó, olha Jó, olha Jó. Homem abençoadíssimo. Até que lá no céu alguém disse: deixa eu fazer tal coisa. Deus permitiu.
Lá vem o ruinzinho. Passou na vida do Jó. Levou muita coisa. Olha que expressão que Jó havia deixado para nós. Nu, nu, sem roupas, sem nada, sem mochila, sem mala, sem aquela varinha com aquela roupinha lá atrás, sem nada. Nu, nu, eu vim para este mundo. E nu, eu voltarei. Gente, não é pela quantidade de coisas que você vai se achar melhor do que outros. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Perder, queridos, perder a sua alma. Olha que história linda que nós temos do próprio Senhor. Ele foi para o deserto, passou lá um período de reflexão. Já para encerrar, apareceu coisa ruim. Levou o Senhor lá para o alto. Olha o que o coisa ruim disse para o Senhor. Gloriar-se em conhecer o Senhor. Esse é o subtópico. E olha o que o coisa ruim disse para o Senhor. Tudo isso eu vou te dar. Lembra do versículo? Ganhar o mundo todo. O coisa ruim dizendo para o Senhor: te darei tudo isso, se tão somente me adorares. Vocês entenderam, queridos? O mundo jaz no maligno. O mundo foi dado a coisa ruim, lá no Éden. Por causa do erro, da falha, da desobediência daquele casal, eles perderam a condição de donos da terra. Como eles desobedeceram, eles perderam o jogo. Aí foi dado por coisa ruim a escritura da terra. Então, as coisas da terra, elas são limitadas, elas são passageiras. Mas aquilo que é de Deus perdurará. Lembram daquele homem coxo na frente do templo, aonde aqueles apóstolos estavam entrando? O homem estendeu a mão pedindo uma esmola, riqueza, riqueza. Os apóstolos, olhando para aquele homem, disse: ih, mano, tô sem pix hoje. Mas uma coisa que eu tenho, rapaz, espera aí. Ele pegou uma literatura, dobrou e disse: isso vale mais do que um pix. Eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que nós temos, que é a palavra do Senhor, isso nós vamos te dar. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus, olhando para o coisa ruim, disse na lata: nem só de pão viverá o homem. Olha, nem só de pão.
Quer dizer que a riqueza não é ruim. Ela ajuda, mas ela não é tudo. Nem só de pão viverá o homem, mas, eita coisa boa, né? Aquilo que nós temos, isso nós te daremos. Os apóstolos dizendo para aquele homem. E Jesus olhando para a coisa ruim, dizendo: mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Entendeu, gente? A glória do homem é essa, é em conhecer o Senhor, é em viver com o Senhor, é estar em conexão com o Criador. Porque tudo que Deus quer é nos resgatar daquele dia fatídico lá, no começo de tudo. Deus quer retornar à intimidade. Quando no finalzinho da tarde, Deus descia lá no jardim e conversava com aquele casal. E aí, Adão, beleza? E aí, me conta aí. Aí, Senhor, olha, deu o nome aqui de umas árvores aqui que eu achei tão legal. Olha, você está vendo aquele bichinho ali? Eu chamei de leão. Leão, Senhor. Rapaz, tu és zoólogo, botânico e o que mais? Nossa, tá vendo aquela nuvem ali? Adivinha, rapaz, eu achei uma palavra engraçada, eu disse. É engraçada, eu dei o nome dela de nimbus. A cara que está bem do ladinho dela é cúmulos. Olha, Senhor. São nomes engraçados, mas não é que dá certinho. Rapaz, mas tu também é até meteorologista? Isso, eu já fiz um bocado de curso aqui que eu aprendi com o Senhor. O Senhor é bom. Olha, o Senhor tem me ensinado muito. Eu fico feliz contigo, Senhor. Nossa, olha, o Senhor é paizão mesmo. É paizão mesmo. Que coisa boa, queridos. Nós temos a liberdade, a confiança, a certeza e a fé e a consciência de olhar para o alto e dizer: Papai, Abba, Pai, meu Pai, na intimidade do teu quarto, dobrado o joelho, em meio ao teu clamor, a tua oração, você na intimidade com ele, dizer: Paizinho, essa é a glória do homem. Essa é a glória do homem. Mas você quer ter a glória para si, não diga eu sou, eu faço, eu tenho. Não. O próprio Deus, pelos seus discípulos, nos ensinou assim: quando quiseres se gloriar, que se glorie pela boca do outro. O outro deve reconhecer em você aquilo que Deus faz na sua vida. Olha, aquele ali é o homem de Deus. Olha, aquela ali é uma mulher de Deus. Porque não sou eu que vou dizer. Olha, o verdadeiro testemunho é aquele que eu faço, ninguém vê, mas Deus reconhece. Agora, quando eu faço e o outro vê, eu não preciso dizer que foi eu que fiz. O outro vai dizer. E da forma como ele viu, ele vai dizer o quanto você fez. É assim que age o homem que teme ao Senhor. Ele busca conhecer o Senhor. E olha, nesse
terceiro subtópico, nós já vamos caminhando para o encerramento. Queridos, vou dar um intervalinho aqui, já vou convidar mais uma vez vocês que estão nos assistindo. Olha, se você não teve tempo ainda, aproveite, compartilhe aí, olha. Vamos divulgar essa aula, vamos divulgar este ensino. Muita gente precisa ter acesso. Ó, um abraço aqui, uma saudação especial para a nossa irmã Lucidalva, que está chegando agora. Deus abençoe, minha irmã. Compartilhei também, tá? Deixa Deus te usar. Hoje nós teríamos a presença de uma ministrante, mas ontem, sábado, dia 12, nós recebemos a informação de que o pai da pastora Leia, esposa do nosso presidente, pastor Yaci, ele passou para a glória. E a ministrante que estaria hoje aqui, que não pôde vir, acredito, está lá dando apoio para a nossa pastora. E também informando, né, que essa perda ela é muito mais sofrida porque não tem um mês que a pastora perdeu também a sua mãe. Então, queridos, quem puder, mesmo que fique no ar essa transmissão, mas oremos pelos nossos pastores, a presidência, os vice-presidentes, a nossa diretoria, a todos aqueles que têm contribuído com esta obra. Onde quer que estejamos, oremos pelos nossos pastores, porque feito eu e você, nós estamos de pé, porque o Senhor tem sido conosco. Então, queridos, oremos pela nossa pastora. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais e lhe mantenha sempre de pé. E que o valor que você tem para o Senhor, ela seja eterna, porque nós a amamos e a consideramos. Que Deus abençoe essa casa continuamente, em nome de Jesus. Amém? Terceiro tópico diz assim: o contraste entre Deus e os ídolos. Olha, Jeremias contrasta a grandeza do Deus verdadeiro com a nulidade dos ídolos. Nossa fé deve estar firmada no Deus vivo e não em substitutos criados pelo homem. Por fim, ele reconhece que o homem não pode guiar-se por si mesmo. Por isso, precisa da direção divina. A insensatez da idolatria. Olha, acompanhando aí, no capítulo 10 de Jeremias, no versículo 5, olha o que Deus fala até mesmo dos ídolos, né? Igual o Elias, que zombava dos 400 sacerdotes de Baal, quando estava ali, naquele desafio. Elias olhava para os sacerdotes e dizia: e aí, cadê o Deus de vocês? Ele está de férias? Ele está de folga hoje? Não vai aparecer, não? Olha, gente. Olha o que Deus pede para Jeremias dizer para o povo. Capítulo 10, versículo 5. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, em colheita
em colheita, né? Colheita, em plantação de pepino. E não podem falar. Eles necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Olha, a palavra que Deus usa, né? Sensatez. Sensatez é uma pertinência do caráter que diz que nós temos inteligência para interpretar aquilo que é certo e o que é errado. Aquilo que é certo que nós fazemos é correto, é sensato. E aquilo que nós fazemos de errado, e se temos a sensatez, nós vamos corrigir esse erro. Isto é sensato. Aí o próprio Deus dizendo para o povo: gente, os ídolos é igual uma bonequinha, um bonequinho. Você pega ele assim, bonequinho, fala comigo. Ele se mexe lá, mas não fala nada, não reage, ele não faz nada. Sabe o que eu vejo aqui, nesse tema? O contraste entre Deus e os ídolos. Gente, eu fico imaginando aqui, a única imagem que me vem na mente é o dia que Deus disse para Moisés ir à casa do faraó, dizendo: e aí, faraó, liberta o meu povo, senão eu vou fazer um desafio aí com os teus deuses, já que tu acha, né? Porque tu tem todo esse reino aqui, tu acha que tu é o grande, até mesmo tu te intitula Deus, bora ver se tu é Deus. O faraó disse: não, aqui eu sou Deus, eu sou o dono, aqui eu sou o rei, aqui eu posso, aqui sou poderoso. Então tá. Moisés, se apresenta aí. Primeira coisa que tu vai fazer para provar que o Deus deles lá não é nada, ele nem existe. Vai lá com ele e pede mais uma vez. Se ele disser que não, pega o cajado e encosta na água. Tu vai ver o que vai acontecer. O faraó disse: não. Ah, é? Peraí. Moisés encostou na água, sangue. Rapaz, que é isso? Não. Tu vai libertar? Não, não vou. Ah, é? Então, peraí. Senhor, e aí? Segundo, vamos lá. Vamos soltar aí uns piolhos. Amém. Não. Uma chance. Não. Bora soltar aí uma salada. Não. Na 10ª vez que Deus havia tocado na primogenitura do Egito, foi que eles passaram a compreender que Deus realmente ele existe, que ele é real. E ele é real. E tanto ele é real que o próprio faraó começou a usar também da sensatez, olhando para os seus sacerdotes. Sacerdotes, e aí? Me explica esse negócio. Por que o Deus deles bateu os nossos, se apresentou, disse que ia fazer, fez, e a gente ficou nessa? E os nossos deuses não existem? Não tem? Como é que é isso? Me diz aí.
não ao sacerdote, né? Não ao faraó, porque e tal, porque e tal. Não, meu filho, não pode ser. Nossa, a gente tem um templo gigantesco, portentoso, lindão. Os melhores sacerdotes, o senhor sacerdote. Enfim, senhor. Mas o povo precisa saber que só há um Deus, que só há um Senhor. E nesse segundo subtópico, nesse último tópico, o versículo 6, no capítulo 10, diz assim: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Olha, Jeremias proclama a grandeza do Deus verdadeiro. Diferente das imagens feitas por mãos humanas, o Senhor é vivo, eterno e poderoso. Ele não precisa ser carregado, porque ele é o Criador de todas as coisas. Jeremias chegava diante do povo e dizia: Gente, o único Deus verdadeiro é o Senhor e vocês estão fazendo coisa errada. Olha o sacerdote, o que estão fazendo com vocês. E os sacerdotes não gostavam de Jeremias, porque Jeremias estava batendo uma feridinha que não deixava eles à vontade. Mas o Senhor estava ali para ajudar o seu povo, porque ele tinha uma promessa a cumprir através do seu povo. E Deus estava velando pela sua palavra. Deus estava velando pela sua palavra. Lembra lá da visão da amendoeira? Deus estava velando pela sua palavra. E nisso daí, nesse terceiro subtópico, já para encerrar a lição, olha o que diz o subtópico. Não cabe ao homem determinar o seu caminho. Versículo 23 do capítulo 10 diz assim: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Olha, após exaltar a grandeza de Deus, Jeremias faz uma confissão de humildade. Ele reconhece que o ser humano não é capaz de guiar a si mesmo, embora eles tentem planejar e controlar suas vidas. Lembra do que Deus havia dito? Deus vela, ele cuida, ele zela pela sua palavra. Por que Deus tem cuidado da sua palavra? Primeiro, lá no começo de tudo, a história da humanidade com Deus, tudo está baseado naquele dia lá, aquele casal. Deu uma topada, fez bobagem, perdeu os cargos. A escritura está na mão de outro. Todo o projeto de Deus, onde ele está velando pela sua palavra, está exatamente no cumprimento da sua palavra para o grande dia em que ele vai restaurar a humanidade. Então, Deus está zelando pela humanidade para que a humanidade venha a se conduzir pelo projeto do Senhor
Porque o Senhor está nos dirigindo para o dia do reencontro com o Criador, consigo, que é o Senhor. Então, não adianta o homem vir a esse mundo, chegar aqui sem bagagem, nascer numa casa, ser abençoado com educação, ser abençoado com a idade adulta e achar que já é livre, que ele possa ter suas coisas, ter riqueza e achar que a sua vida se resume a tão somente riqueza e curtição e achar que no final, fui bonzinho porque eu ajudei o fulano, ciclana, e está por isso mesmo. Gente, isso é uma vida nula. Isso é uma vida nula. A mesma coisa é este tópico aqui. Não adianta o homem dizer, olha, tem uma parábola, que eu lembrei agora, de dois rapazes. Um dizia assim, eu vou me levantar, eu vou vender as minhas coisas, eu vou pegar um recurso, eu vou para outra cidade, lá eu vou comprar um terreno, eu vou plantar, eu vou colher, e eu vou receber da colheita e vou curtir a vida. Não aconteceu nada disso. Já o outro dizia, eu vou deixar Deus me guiar. Eu vou pedir a orientação dele. Porque no meio disso tudo, o que Deus quer é que no caminho a gente se volte para ele e seja conduzido pelo Senhor. Olha o que o Senhor dizia para Pedro depois que ele teve aquele reencontro, depois da ressuscitação. O Senhor, olhando para Pedro, disse assim, Pedro, tu me amas? Senhor, sim. Mas Pedro não olhava ao Senhor. Pedro, tu me amas? Segunda vez. Já meio olhando assim um pouquinho, como que diz assim, alguma coisa ele quer dizer. Segunda vez, olhando para mim, Senhor, te amo. Terceira vez, aquela voz ecoando, né? Olha, gente. Terceira vez, o próprio Deus ecoando no ouvido humano. O próprio Deus falando aos ouvidos, oportunizando a relação, a renovação, a aliança com aquela pessoa que ele muito amou e ama. E ele dizia, Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? Olha para mim, Pedro. Rapaz, o Pedro, sabendo que era sério e vendo que Deus queria uma reaproximação, rapaz, ele não resistiu. Quem é que não resiste a um apelo de Deus, irmãos? Para estar em contato de volta com o Criador. Tantos vídeos que a gente vê na internet de pessoas tendo oportunidades, alguns ignorando, mas muitos recebendo o Senhor. Isso é coisa tão linda, tão maravilhosa.
E o Pedro, olhando, disse: Senhor, sim, Senhor, eu te amo, Senhor, tu sabes disso. E Pedro cai e chora. Aí Deus olha para Pedro e diz assim: Pedro, é verdade. Olha, Pedro, tu lembra quando tu achava que tu era mais moço, que tu saía para onde tu querias, para as baladas, para as festas, tu saía tudo largado por aí, tu fazia o que tu querias, nos vícios, nos erros, tu fazia o que tu queria, Pedro. Esse é o caminho do homem sem Deus. Aí o próprio Senhor olha e diz assim: Olha, Pedro, eu estou indo ali, vou preparar um lugar para nós, mas escuta, vai vir alguém que ele vai te segurar pelo lombo. Que a partir daqui, desse momento, não vai ser mais tu, mas ele vai te guiar. Ele será igual a mim que falo contigo. Essa relação que eu tenho contigo aqui agora, tu vai ter com essa mesma pessoa. É ele que vai te guiar. E o Espírito Santo está aqui para nos guiar. E a vontade do Senhor é justamente essa, que nós possamos nos voltar para o Senhor, ser dirigidos para o Senhor. Até porque na revista diz assim, olha, o coração humano é enganoso e sem a orientação do Senhor, as pessoas inevitavelmente se desviarão. Vou pedir licença aqui um instantinho, mas fiquem aí, irmãos, fiquem aí. Só ouçam minha voz. Vocês estão ouvindo, né? Continua aí. Então, se desviam do caminho correto. Muitas vezes, tentamos controlar, sim, a nossa vida, sem, a, sem consultar a vontade do Senhor. O que é que acontece? Simplesmente nós nos frustramos, como tem aquela parábola, né? Ah, vamos juntar um dinheiro, vamos comprar um terreno, vamos fazer uma plantação, colher e com o resultado aí vamos ter uma vida abundante. Mas não deu certo, porque eles foram com o desejo próprio, mas não tiveram a orientação do Senhor. Vamos ler o que diz a aplicação pessoal. Nosso amigo Ebedinho está nos trazendo essa aplicação pessoal que diz assim: devemos rejeitar a hipocrisia e a idolatria, seja no cotidiano ou na celebração do culto, a fim de vivermos em conformidade com a vontade do Senhor. O culto sem arrependimento se torna repulsivo diante de Deus. Está vendo, irmãos? O próprio Deus, ele não se agrada do culto onde você vai somente para cumprir uma religiosidade. Você chega lá, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. No momento de orar, você fica cabisbaixo, não sabe o que falar. Nós estamos na casa do papai. O lugar é de adoração, é de comunhão. Então, meus irmãos, quando chegarmos lá na casa do Senhor, vamos nos conectar com Ele. Vamos agradecer a Ele. Dizer o quanto Ele é importante para nós. E que sem Ele,
nós não somos nada. Amém, queridos? Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos, aproveitar aqui também para dar uma saudação à nossa irmã Edileia, que acabou de chegar aqui. Deus abençoe a sua vida, minha irmã, sua família, aos nossos irmãos que estiveram aqui conosco, que Deus possa abençoar cada vez mais, que hoje nós possamos ter um dia, como todos os outros, cada vez mais abençoado pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Queremos informar que hoje seria feito a ceia do Senhor. Mas como foi informado, a pessoa que nos traria o ensino e a administração teve que estar presente, creio, junto com a pastora Lélia, que perdeu seu paizinho. Mas não se preocupe, e haverá outra oportunidade para isso. Até lá, a gente agradece a sua participação. E não se esqueça, compartilhe aí esta aula, vamos divulgar cada vez mais este ensino. Deus, o Senhor, está dando oportunidade para as pessoas. E nós somos, irmãos, canais para oportunizar esse momento de conexão entre o Criador e o homem, entre Deus e o homem, né? O Criador e a humanidade, entre Deus e o homem. Então, se você tem pessoas que gostariam de receber uma palavra e crê que esse estudo pode ajudar, nos ajude compartilhando essa transmissão. Então, queridos, a gente agradece aqui a sua participação, dizendo que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Oremos ao Senhor e vamos agradecer por essa oportunidade. Vamos colocar aqui a nossa telinha de gratidão. Oremos ao Senhor e tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe. Oremos. Seja nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Toda a glória, Senhor, é para ti. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, porque estamos aqui reunidos na tua presença, Senhor, para trazer esse ensino, este estudo especial, Senhor, que tem a ver com a tua palavra. Obrigado, Pai, por todos aqueles que estiveram conosco. E nós te louvamos por aqueles que estarão conosco após essa transmissão, Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa todas as famílias. Abençoa todos os nossos irmãos. E abençoa, Senhor, aos nossos pastores. No nome santo de Jesus Cristo. Por tudo, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Em Jesus não temo mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sei.